Joia, gente, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Lucas Polese. Eu sou psicólogo. Eu fui convidado pela Josi e pela equipe do suporte psicológico Covid da UEL para estar conversando um pouquinho com vocês sobre autocompaixão. Esse é um tema que me interessa muito e que eu tenho estudado um pouco mais afinco desde o último ano. É um tema que eu vou estar pesquisando no meu mestrado também. E a proposta dessa conversa de hoje é compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho lido, um pouco do que eu tenho estudado e um pouco do que eu tenho trabalhado em prática clínica. Não vão ter recortes clínicos ao longo do encontro de hoje, mas a temática, o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês são conteúdos que eu também compartilho com os meus clientes. Eu vou compartilhar a tela aqui com a gente. Pessoal, quem puder abrir a câmera, o Lucas tinha comentado no início da apresentação que a gente estava aqui informalmente, mas que para ele fica bem melhor, já que vai tratar de assuntos sobre emoção e tudo mais. Obrigado, Josi, por relembrar. Então, a temática da nossa fala, da minha fala, né, de hoje é sobre autocompaixão, a importância de amar-se e ser gentil consigo mesmo. A gente, desde muito pequeno, ao longo da nossa criação, nós somos ensinados a ter compaixão para com a outra pessoa, a ser empático para com a outra pessoa. E ao longo da nossa conversa de hoje, a gente vai estar diferenciando um pouco esses dois elementos. E acaba que, por vezes, nós esquecemos de direcionar compaixão para nós mesmos, como se a gente não pudesse ser gentil para conosco, como se isso fosse um processo de egocentrismo ou de narcisismo, mas não, pelo contrário, direcionar afeto e bondade para nós mesmos possibilita para que a gente seja mais empático e mais acolhedor para com o outro, inclusive. Então, me apresentando um pouco, quem sou eu? Amo contato com a natureza, me considero um pai de um pet que está para vir aí, minha mãe está trazendo ele para Londrina, que eu não consegui trazer na minha vinda, né? Mas semana que vem ele está chegando. Sou psicólogo também, no CRP 16, 6198, eu sou bacharel em psicologia pela Faculdade Pitágoras de Linhares, então a minha graduação é em Linhares, no Espírito Santo, por isso que o CRP é o CRP 16. Aqui, salvo engano, o CRP é o 08. Atualmente, eu estou fazendo o processo de mestrado, estou no primeiro ano da qualificação do mestrado em psicologia, do PPGP da UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo. Sou também pós-graduando em psicoterapias comportamentais de terceira geração, pelo IPOG, e pós-graduando em terapia comportamental dialética, DBT, pelo CAESA. Trabalho também com psicoterapia de crianças, adolescentes e adultos, atualmente mais com terapia de adultos, devido ao atendimento online, com ênfase em terapias comportamentais contextuais, em especial ACT e DBT. E sou colunista do portal Comporte-se, Psicologia e Análise do Comportamento. A fim de dar uma introduzida, né, o que é a autocompaixão, né? Ou self-compassion em inglês. Quando a gente fala de autocompaixão, envolve um processo de direcionar bondade, gentileza para você mesmo. Como assim direcionar bondade, gentileza para mim mesmo? Envolve observar o que está acontecendo no meu corpo, envolve não me julgar ou não me criticar ferrenhamente pelos erros que eu cometo. Não tem como a gente dizer que a nossa comunidade, né, ela é organizada no viés do perfeccionismo. Você tem que ser perfeito em tudo aquilo que você faz. Nas suas interações, nas suas conversas, nos seus diálogos, no seu trabalho, no seu viver. E acaba que isso gera um nível de autocrítica e de exigência de nós mesmos muito grande. E a gente cresce desde muito pequeno
ouvindo e escutando. Você tem que controlar seu choro, você tem que ser bom, você tem que ser o melhor, você tem que fazer sempre o seu melhor em tudo que você realiza. Você tem que ser melhor que todas as pessoas. E isso a gente vai carregando, né? São crenças que são reproduzidas ao longo da nossa vivência, né, da nossa experiência, e que se tornam crenças, pensamentos, autorregras, né, nossas. A gente tem que ser perfeito o tempo todo, a gente tem que dar o nosso máximo o tempo todo. Não que a gente não precise buscar fazer o nosso melhor, né, fazer um bom trabalho, não se trata disso. O que eu quero dizer aqui é que a gente entra num transe. A Tara Brach, ela tem discutido isso, né, como se a gente estivesse num looping, né, eterno, como se a gente fosse hipnotizado por essa noção de ser perfeito o tempo todo. E isso faz com que eu me julgue demais, eu exija demais e, consequentemente, eu exijo mais da outra pessoa. Então, isso não tem só impacto na minha relação, na relação que eu tenho para comigo mesmo, mas também na relação que eu tenho para com o outro. A autocompaixão, ela é baseada na prática budista. Então, o movimento, né, que nós temos visto ultimamente são as psicoterapias, beberem com mais força, beberem com mais frequência das práticas budistas, das práticas zen budistas, do budismo, do taoísmo. Claro que essas práticas elas não estão relacionadas com uma questão religiosa, mas sim uma questão filosófica, porque o budismo, além de ser uma religião, por exemplo, ele é uma filosofia, ele é um estilo de vida também. Então, as psicoterapias têm estudado os princípios e os processos da prática zen budista e vendo a sua aplicabilidade, o seu efeito e a sua efetividade no processo de lidar com o sofrimento humano. Tanto é que, por exemplo, a gente tem a redução de estresse baseado em mindfulness, que foi criado pelo Jon Kabat-Zinn, no tratamento de soldados que sofriam de transtornos pós-traumáticos, soldados de guerra. Nós temos, por exemplo, também a terapia cognitiva baseada em mindfulness, a terapia de aceitação e compromisso, né, a ACT, que traz muita contribuição do budismo através do mindfulness, né, da noção de momento presente. Nós temos também a terapia comportamental dialética, né, a DBT, que tem um módulo específico do treino de habilidades que trabalha a habilidade de mindfulness, a habilidade de conexão com o momento presente. E nós temos a terapia focada na compaixão também, que traz essa conexão do mindfulness, a conexão com o momento presente, a atenção plena. Então, a autocompaixão, a gente vai discutir daqui a pouco no próximo slide, ela está dentro do que a gente chama de terapia focada na compaixão. A terapia focada na compaixão, ela foi estruturada e desenvolvida pelo Paul Gilbert lá na década de 90. Eu fui ontem pesquisar uma foto do Paul Gilbert e descobri colocando no Google, Paul Gilbert, apareceu um cantor. Então eu tive que colocar Paul Gilbert psicólogo para aparecer o Paul Gilbert de fato. Então talvez se alguém quiser pesquisar depois vai ter que fazer essa diferenciação, mas eu trouxe uma foto dele aqui. De um movimento, né, diferente das terapias convencionais da época, né, por exemplo, a psicanálise e a terapia cognitivo-comportamental, em especial, que focava na reestruturação e na modificação de comportamento, de cognições, né? A terapia focada na compaixão, ela traz uma discussão para a gentileza e para uma conexão para consigo mesmo, ao invés de inteiramente trabalhar uma reestruturação cognitiva, uma modificação de pensamento por si só. Só que o meu objetivo da minha fala hoje não é discutir sobre terapia focada na compaixão, é falar sobre o elemento autocompaixão em si, que é um dos componentes da terapia focada na compaixão. A autocompaixão, ela começou a ser discutida com maior propriedade, com maior força, pela Christine Neff, lá por volta de 2003, onde ela publicou o seu primeiro artigo estruturando e validando a Self-Compassion Scale, que é a escala de autocompaixão. Em 2016, a gente teve uma tradução e validação
da CSC para a população brasileira, então a gente tem essa escala validada para a população, traduzida e validada para a população brasileira. E a partir de então, o termo autocompaixão ele vem sendo discutido com maior ênfase, com maior propriedade. No Brasil, a literatura sobre autocompaixão ela é bem escassa ainda. A gente tem o livro da Kristin Neff, Autocompaixão, traduzido, e um outro livro dela que ela escreveu com Christian Gamer, o livro do Paul Gilbert, e alguns outros livros que vão trazendo a autocompaixão como uma discussão. Né? Recentemente, a Érica Leonardo, que é uma das referências em autocompaixão no Brasil, e em Mind Self-Compassion, que é a mente autocompassiva, a formação em mente autocompassiva, ela publicou um vídeo com indicação de 20 livros que falam, que trabalham sobre autocompaixão. Então, aqui a gente tem esse senhorzinho à minha direita, né, no caso é o Paul Gilbert, e essa moça à minha esquerda é a Kristin Neff. Então, eu falei agora há pouco, né, que a autocompaixão ela está dentro do fluxo da compaixão. Então, quais que são os fluxos, né, da compaixão? Envolve primeiramente a compaixão, né, poderia ser chamado de compaixão para consigo mesmo, a compaixão para com os outros, eu me colocar no lugar dos outros, que envolve um pouco da empatia, eu me movimentar para auxiliar a pessoa a lidar com o sofrimento, a resolver aquele sofrimento, e a compaixão dos outros, ou seja, a outra pessoa ser compassivo para comigo mesmo. Esses são os 3 fluxos da compaixão e que um vai estar contribuindo para com o outro. A compaixão também, ela envolve um processo. Então, ela não ocorre assim, do nada. A gente vai sair dessa conversa de hoje, eu vou estar sendo compassivo para comigo mesmo, ou vou estar sendo compassivo para com o outro. Não, envolve um processo que é trabalhado diariamente. Uma fala que a Érica ela tem é que para que você queira trabalhar autocompaixão com os seus clientes, é importante que você trabalhe compaixão consigo mesmo. Então, de nada adianta eu querer ensinar os meus clientes a autocompaixão se eu não estou sendo compassivo para comigo mesmo. Se eu estou me exigindo enquanto terapeuta de ser, com perdão da palavra, fodão, o melhor que todos, de sempre dar conta de tudo o tempo todo, e às vezes a gente vai errar, a gente vai falhar e que tá tudo bem também. Nos erros a gente pode aprender, nos erros existem a possibilidade de aprendizado. A questão vai ser se eu fico no erro ou se eu acolho esse erro ao invés de me criticar, me invalidar por ter errado. Eu acolho esse erro, eu aceito esse erro e eu dou continuidade à minha prática profissional. Eu busco fazer um bom trabalho, não me exigindo demais, mas me preocupando com a ética e com a responsabilidade com aquela pessoa diante de mim, porque ali está uma vida. Ali está uma vida e ali está uma pessoa que está se relacionando com outros. Não é só uma pessoa que está diante de mim, são várias, praticamente. Essa pessoa que está diante de mim, ela traz histórias de diferentes pessoas. Então, por mais que seja uma única pessoa ali diante de mim, eu estou me relacionando com ela e com outras mais, que são as histórias que ela traz consigo. Então, quando a gente fala de uma compaixão como um processo, a gente tem, primeiramente, a consciência e o reconhecimento do sofrimento do outro ou do meu sofrimento. Eu tenho o sentimento de conexão com quem sofre e eu tenho o desejo de aliviar o sofrimento. Lucas, qual que é a diferença da empatia para a compaixão? A empatia, em termos mais leigos, né, que é aquela habilidade de você se colocar no lugar do outro, você tentar ver a vida do outro, a vida pelo olhar, pela ótica da outra pessoa, ela iria até esse segundo elemento do processo de autocompaixão, mais ou menos. Já a compaixão, você tem essa percepção do sofrimento do outro, você se coloca no lugar do outro e você se movimenta para auxiliar a outra pessoa a resolver esse problema. Por exemplo, uma criança que se machucou,
bateu o famoso dedo mindinho na cadeira. Ela está ali chorando. Ela está sentindo dor. A empatia é, nossa, você está sentindo dor. Eu entendo que você está sentindo dor. Quando acontece comigo, dói também. A compaixão é, eu sei que você está sentindo dor. O que a gente pode fazer para te ajudar a você aliviar essa dor? Ou a você lidar de forma diferente com essa dor? Claro que a gente vai falar de formas diferentes para cada criança, de acordo com o nível de compreensão da criança. A gente pode colocar um gelo no seu pé, talvez eu acho que o gelo pode ajudar a aliviar. Envolve o desejo de aliviar o sofrimento, acreditar que você pode fazer a diferença, a disposição em dar a resposta, e essa resposta não necessariamente precisa estar certa ou errada. Essa resposta envolve você estar em contato com aquela pessoa, você estar conectado com essa pessoa, você estar diante dessa pessoa. E a satisfação da compaixão. Você se sente satisfeito por ter ajudado aquela pessoa. Você sente que você pode contribuir de alguma forma com aquela pessoa, para ajudar ela a aliviar o sofrimento dela. Gisele, a gente está pedindo para as pessoas colocarem o nome e o e-mail para quem quiser, para quem tem interesse em receber o certificado. Então, caso você queira receber o certificado, coloque o seu nome completo e o seu e-mail também, que as meninas elas vão estar enviando o certificado depois para vocês. Por que a gente começou falando, né, sobre autocompaixão ou sobre compaixão, e agora a gente vai entrar num tema extremamente importante, que é um movimento que gera muita crítica, muita culpa e muita exigência, que é essa noção de ser perfeito. Eu falei logo no início, né, que desde muito pequeno a gente é ensinado, a gente é criado a ser perfeito o tempo todo, a sempre exigir demais de nós, principalmente quando a gente está no meio universitário ou no meio de trabalho, meio organizacional, né, ou até mesmo no ambiente familiar, né, na nossa prática parental. É exigido de nós um máximo, uma utopia, ou que você, às vezes, dê mais do que você pode oferecer. E a gente já passa a exigir demais. Por exemplo, eu tenho que trabalhar 10 horas seguidas com um nível de produção elevado. Eu tenho que ler 3, 4 livros por mês. Eu tenho que ler 10 a 20 artigos e fazer fichamentos ao longo do mês. Eu tenho que atender 10 pessoas por dia. Ou eu tenho que tirar a nota 10 em todas as matérias, ou no máximo que eu me permito é tirar 9,5 nas disciplinas. E quando eu tiro 9,5, eu me critico, eu não fiz o meu melhor. Eu fui muito ruim, eu sou péssimo, eu não faço nada direito. Eu tenho que estudar mais. E aí, obviamente, eu me privo de situações sociais, de interações sociais, eu me privo de cuidar de mim mesmo, porque eu tenho que dar o meu melhor, como se eu já não estivesse dando o meu melhor. Então, o perfeccionismo também envolve essa necessidade de ser especial, de ser o melhor que todos os outros. É muito frequente a gente, quando criança, ouve, você tem que ser o melhor que aquele seu coleguinha. Olha aquele seu coleguinha ali. Tirou uma nota ruim, você não pode ser igual a ele. Você tem que ser melhor que ele. Você tem que estudar, você tem que fazer tal coisa para que você seja melhor que ele ou para que você não seja como ele. Tem um meme que é até engraçado, acho que praticamente todas as pessoas já viram esse meme, que tem uma pessoa deitada na rua, e aí do outro lado tem uma mãe com uma criança. E aí essa mãe aponta para aquele pessoal, você tem que estudar, você tem que fazer tal coisa para não ser como aquela pessoa. E a gente sempre é exigido a ser mais do que alguém. A gente nunca é comparado para conosco mesmo. O nosso desempenho não é avaliado pelo progresso que nós apresentamos, mas sim pelo progresso ou pelo repertório, ou pelo desempenho da outra pessoa.
É como se sempre o outro fosse melhor, é como se sempre eu tivesse que suprir a falta do outro. E a gente se sente como se eu não sou bom o suficiente, eu não consigo fazer nada direito, eu não tenho um bom desempenho. Então, eu sempre tenho que ser melhor que X pessoa. E aí eu não me reconheço. Eu não reconheço o meu trabalho, eu não reconheço aquilo que eu faço de melhor. O problema, o perfeccionismo, ele faz com que a gente seja autocrítico demais. A gente se julgue de uma forma muito severa e que a gente exija de nós mesmos um desempenho que às vezes é um desempenho que não é humano. É um desempenho que às vezes a gente não dá conta. E é como se a gente quisesse ser robôs. É como se nós quiséssemos sermos máquina. E se até os robôs eles precisam de descanso, eles não funcionam o tempo todo, eles precisam recarregar a bateria, eles precisam ser, como que fala, né, ser revisados. Por que que nós, enquanto seres humanos, nós não podemos cuidar de nós mesmos, a gente não pode parar, a gente não pode pausar? É muito comum quando a gente tem essa noção de perfeccionismo, essa exigência, eu preciso ser um bom ou boa, um dever. Eu deveria, eu devo ser dessa forma. Pode aparecer de formas diferentes, com temáticas diferentes para cada pessoa, mas eu sempre devo fazer melhor. Eu sempre devo cozinhar melhor que tal pessoa. Ou eu sempre devo cuidar dos meus filhos ou até onde eu conseguir. Eu sempre devo tirar notas boas na graduação. Eu devo ter o meu mestrado, ter um doutorado, ter um PhD para ser um profissional de sucesso. E isso, consecutivamente, a gente vai desenvolvendo um repertório de baixa tolerância aos erros, baixa tolerância aos fracassos, baixa tolerância às dificuldades. A gente caminha nessa direção de querer ser perfeito o tempo todo, que a gente não reconhece, não passa pela nossa cabeça, ou é como se turvasse a nossa visão de que a gente pode errar. Porque errar é humano. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, e aí entra uma noção da autocompaixão que a gente vai falar lá na frente, que é a noção de humanidade compartilhada, que toda pessoa pode e vai cometer erros. Que a gente não vai ser perfeito o tempo todo. E aí, novamente, não quer dizer que a gente não vai dar o nosso melhor, que a gente não está fazendo um bom trabalho. Não. É que em algum momento eu vou ter dificuldade. É que em algum momento eu vou precisar de ajuda. Eu vou precisar pedir ajuda e que eu não estou sozinho também. Outras pessoas estão junto comigo. E outras pessoas podem estar junto comigo. Então, caso alguém se sinta confortável, pode compartilhar no chat, ou se quiser abrir o microfone e falar, ou só refletir também, não tem problema. Quais são suas principais exigências? Pelo que você se exige? De que forma você se exige? Ou o que você se obriga a fazer? Às vezes a gente se exige a ser um bom aluno, a ser um bom pai, uma boa mãe. E o que ser ser esse bom aluno, ser um bom pai, ser uma boa mãe? É prover tudo, livre acesso a todas as coisas para o meu filho ou para minha filha? É tirar sempre 10 nos trabalhos ou nas avaliações? Ou sempre receber feedback positivo, elogios no trabalho? Ou sempre bater a meta, ou ultrapassar a meta que foi colocada pelo seu patrão, que você colocou para si mesmo? Quando se trata do outro, você possui essas mesmas exigências? Você exige da mesma forma que o outro tem esse desempenho? Ou tem uma relação diferente? Ou você percebe sendo mais gentil, sendo mais compassivo para com a outra pessoa?
Essa é uma pergunta muito interessante, que tem até no livro da Kristin Neff, que fala bem assim: antes do seu nascimento, você por um acaso assinou algum contrato prometendo ser perfeito, ou ser perfeito? Antes de vir ao mundo, peraí, Deus, divino, peraí, mundo, eu preciso assinar aqui um contrato de que eu vou ser perfeito. Eu vim ao mundo para ser perfeito. Os meus pais, as pessoas que estão à volta de mim, esperam que eu seja perfeito. Talvez você não tenha assinado esse contrato, realmente. Mas talvez a gente, de forma simbólica, é como se a gente tivesse esse contrato colado aqui na nossa testa. E a gente se exige. Eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que exigir demais de mim mesmo. Eu tenho que dar conta de tudo o que eu estou fazendo. Isso é um peso tão grande. É uma sobrecarga tão grande que às vezes gera para a gente aquela noção que a gente costuma falar lá de estafar. Que beira o burnout ali, né? Ou é um processo de burnout. Você está totalmente desgastado emocionalmente que você não consegue levar a sua vida mais para frente. E aí é um processo de, opa, vamos voltar para trás. Se acolher, ser gentil e cuidar de mim mesmo. É provável que talvez nessa pergunta aqui você tenha respondido que você é menos exigente com o outro. Então, se você é menos exigente, para com o outro, por que você se exige tanto? Compaixão, a autocompaixão. Deixa eu só ver o chat aqui que alguém comentou alguma coisa. Sair do contexto escolar, onde tudo que a gente fazia era enaltecido, e entrar na faculdade e ver que não era bem assim, eu senti que me travou muito. E, obrigado, Letícia, por compartilhar a sua experiência. Infelizmente, essa é a experiência de muitos estudantes mesmo. Na faculdade, e não só na escola, no nosso contexto familiar também a gente ouve muito isso, né? Faz faculdade é uma coisa muito boa, você vai ser feliz lá, você vai aprender muitas coisas, você vai criar rede. Não é que a gente não possa ser feliz, mas muitas vezes o ambiente acadêmico é um ambiente tão estressor que leva muitas pessoas a desenvolver quadro de depressão, a desenvolver quadro de ansiedade, porque o nível de exigência é tão grande que eu passo a me preocupar demais com o futuro, a remoer demais os meus erros, as minhas falhas ou as minhas dificuldades. Isso pode gerar outros níveis de sofrimento também. Então, a compaixão para conosco mesmo, por nós mesmos, envolve reconhecer o nosso sofrimento. Envolve também, e para eu reconhecer o sofrimento, eu preciso ver, eu preciso perceber, eu preciso entrar em contato. Então, para que eu trabalhe com paixão para comigo mesmo, eu preciso trabalhar a aceitação também. E a aceitação não é uma postura resignativa no sentido, estou sofrendo, não vou fazer mais nada. Não se trata disso. A aceitação envolve eu genuinamente observar o que está passando na minha cabeça, ou o que está passando no meu corpo como um todo. E mesmo assim, eu envolvo em atividades que façam com que eu entre em contato com coisas ou com pessoas que são importantes para comigo mesmo. Mas para isso eu preciso reconhecer. Eu preciso parar de me envolver em uma luta infindável que não vai ter fim, que pelo contrário vai só prolongar ou piorar as coisas, que é essa luta de controlar o que eu penso e o que eu sinto. Ou uma frase que o Steven Hayes, que é um dos criadores da terapia de aceitação e compromisso, ele traz que o controle ele é o problema e não a solução. Só que muitas vezes a gente acha, e a gente é ensinado a isso, de que controlar o que eu sinto, o que eu penso, é a solução. Ou modificar o que eu sinto, o que eu penso, deixá-lo de uma forma mais aceitável, é a solução para o meu sofrimento. Pelo contrário. Só vai aumentar o seu sofrimento ou prolongar o que você está sentindo, o que você está pensando. Envolve entender que todos cometem erros e que todos vão, em algum momento, cometer erros. Envolve também conectar-se com o que está acontecendo
nesse momento. A gente fala de conexão com o momento presente. Conexão com o aqui e agora e conexão com o que de fato importa, que é esse momento. Esse momento que a gente está aqui agora. Esse momento que só existe aqui, que só existe agora. O que eu falei há 2 minutos atrás já foi passado. O que eu vou falar é o futuro e eu não tenho certeza do que eu vou falar. Então, apegar-se ao passado ou preocupar-se com o futuro faz com que eu me desconecte de mim mesmo e que eu me desconecte do aqui, do real, desse momento. E aí, novamente, compaixão quer dizer que a gente vai desenvolver de uma hora para outra, no estalar de dedos? Não. É uma prática. É uma prática continuada. É um treino de autocompaixão. Assim como praticar atenção plena envolve um treinamento de atenção plena, praticar compaixão requer um treinamento. Não necessariamente um treinamento formal. Um treinamento no sentido de que você vai ter que praticar diariamente para que isso se torne um hábito. A gente procrastina muito, a gente adia muitas coisas, então às vezes a gente não é consistente. Eu, por exemplo, eu tenho sido mais consistente agora com minha prática de autocompaixão. Que antes eu fazia um momento, fraquejava em outro. Fazia um momento, fraquejava em outro. E a gente precisa dessa consistência para que, de fato, nós possamos ter esse repertório. Para que, de fato, a gente possa ser compassivo para conosco mesmo. E só a partir dessa consistência, só a partir desse movimento de conexão genuína para comigo mesmo que eu consigo observar as mudanças. Então aqui tem uma frase da Kristin Neff, né, que ela fala, né, autocompaixão envolve querer saúde e bem-estar para si e leva a um comportamento proativo. Porque muita gente acha que autocompaixão é você estagnar, você ficar parado, ou você se acolher ali e ficar parado naquela dor ou naquele sofrimento. A autocompaixão envolve acolher e, às vezes, ter uma pausa naquela dor e naquele sofrimento, mas envolve um comportamento proativo também depois de você lidar com esse sofrimento. Até o processo de você parar e você acolher esse sofrimento é um comportamento proativo. Você está fazendo algo. Não é simplesmente nada. Você está fazendo algo para entrar em contato, para lidar com aquele sofrimento. Então, agora a gente vai para a primeira prática. A Gabi falou no início, né? E eu vi que ela foi colocando aí no chat. Eu peço para que vocês peguem um papel, pode ser uma folha, um papel sulfite ou folha de caderno mesmo, não tem problema. Um lápis ou caneta, e que a gente vai refletir sobre algumas perguntas, né? Como que você reage a si mesmo? Como que você reage aos seus erros, né? De que forma você reage quando alguma coisa foge do seu controle ou quando algo difícil aparece? Então, nós temos essa primeira pergunta. Que tipo de coisas você normalmente julga e critica em si mesmo? Aparência, carreira, relacionamento, seus pais, ou etc. Liste. Que coisas você normalmente julga e critica em si mesmo? A segunda pergunta envolve que tipo de linguagem você usa consigo quando nota alguma falha pessoal ou comete algum erro. Você se insulta ou adota um tom mais gentil e compreensível? Eu vou desligar o ventilador aqui, gente, já volto. E a terceira pergunta é: quando você é autocrítico, como você se sente?
Alguém gostaria de compartilhar? Ou se sente confortável em compartilhar o que ele escreveu? Posso compartilhar, Lucas? Bom, eu me julgo bastante como mãe. Então, é o papel que eu acho que eu mais me cobro. Mas também me julgo muito como profissional. Sempre acho que eu estou devendo, que eu não estou sendo suficiente. E aí eu sou extremamente dura comigo quando acontece alguma coisa, né? Mesmo coisas que não estão no meu controle, por exemplo, se um filho fica doente, se um filho se machuca, imediatamente eu me cobro, eu me culpo, eu tenho um tom bem firme mesmo comigo, de cobrança, tá vendo, você nunca faz o suficiente, você não é boa o bastante, é mais ou menos assim. E quando eu faço isso, quando eu me critico, eu me sinto pequena, incapaz e também presa, como se eu estivesse presa. É tipo como se fosse uma sensação de estar sendo sufocada, né, ou pressionada para baixo, né? Isso. E a nossa autocrítica ela é tão ferrenha, às vezes, que é justamente essa sensação. E como que a autocrítica surge, né? A autocrítica, ela aparece na nossa cabeça, né? Porque ela tem uma função também, né? É como um dos processos de desenvolvimento nosso, né? Enquanto uma espécie mais evoluída, de que é para tentar nos proteger. Para tentar nos proteger do perigo ou da reação da outra pessoa. Só que, às vezes, essa preocupação ela toma uma proporção tão grande, ao invés de ser uma preocupação pequena, ela vira uma preocupação gigante. E aí é justamente isso que acontece. Vem esse peso em cima da gente que é difícil, às vezes, sair desse local. Só que para sair desse local é justamente o processo de, inicialmente, reconhecer e dar um passo atrás. É como se a gente estivesse no meio, né, de um furacão e não tivesse saída. A gente tem essa percepção, não há saída. Só que, pelo contrário, existe sim essa possibilidade de saída, só que tem um movimento que a gente precisa fazer. E esse movimento, ele é gradativo. Quando a gente fala de trabalhar a autocompaixão, às vezes a gente é exigente para o nosso processo de autocompaixão. É como se a gente quisesse ser autocompassivo de uma hora para outra, ou rapidamente. Não, é um processo gradativo. Então, primeiro, por exemplo, se eu estou no meio do furacão, eu me distancio desse furacão para ver o que está acontecendo. Eu me reconheço, eu reconheço o que está passando por mim, o que está passando pelo meu corpo. Só que ao invés de eu me julgar, eu descrevo. Por exemplo, Josi, obrigado por ter compartilhado, você falando da questão, eu não sou uma boa mãe. Ao invés, eu sou. É eu como um todo. Eu estou tendo o pensamento de que eu não sou uma boa mãe nesse momento. Nesse momento, eu estou tendo dificuldade para manejar ou para lidar com o comportamento da minha criança, ou para dar cuidado, para estar com minha criança. A partir do momento que eu reconheço isso, ao invés de ficar nesse looping de julgamento, eu consigo tomar decisões mais proativas. Aí, às vezes não, o que as pesquisas têm indicado aí eu consigo dar atenção para minha criança. Aí eu consigo lidar ou manejar o comportamento da minha criança. O Paul Gilbert, ele fala, né, que sempre a gente está dando o nosso melhor. Que nesse momento, que naquela sessão com o seu cliente, você está sendo o melhor terapeuta que você pode ser. E às vezes a gente se exige tanto de ser um bom terapeuta, de ser um bom profissional, que eu fico aqui. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Que essa pessoa que está aqui diante de mim, na minha frente, eu já não estou escutando ela mais. Eu estou escutando essas ruminações que parecem na minha cabeça de situações passadas, ou esse e se? E se eu fizer isso? E se na próxima sessão eu trabalhar isso? Quando neste momento, que é o momento que realmente importa, eu não estou ali. O meu corpo está ali,
mas só que minha mente está em outro lugar. Tem uma pessoa que compartilhou aqui no chat também. Parece que ficamos presos em nossos próprios pensamentos de julgamento, de crítica, e não conseguimos sair daí. Esse é o movimento que ocorre muito. Letícia, pode falar. Boa noite, né? Boa noite. Eu lendo essas perguntas, eu pensei que normalmente eu costumo muito julgar em mim mesma, tipo, minha competência, né? Tipo, quanto eu sou capaz disso, e tipo, se eu sou capaz, por que eu não consegui fazer isso, né? E que tipo de linguagem eu costumo usar comigo mesmo não necessariamente me xingar, mas é mais uma decepção, sabe? Tipo, nossa, mas eu não fui capaz de fazer isso, eu não soube. E também me comparar com outras pessoas, né? Tipo, o fulano consegue, por que eu não consigo, né? E quando como eu me sinto, né? Eu acho que julgada por mim mesma, muito envergonhada, né? Presa no sentido de não conseguir dar esse passo adiante, porque aquele medinho de vai dar errado de novo, melhor nem tentar, que assim ninguém se machuca. Acho que é isso. Exatamente, né? Letícia, obrigado por ter compartilhado também. É como se a gente, ao mesmo tempo que nós não nos permitirmos errar, né? A gente teme o erro. A gente corre do erro o tempo todo, porque o erro, o errar ou ter dificuldade é como se fosse um selo do nosso fracasso. E na verdade, não é isso. O errar, o ter dificuldade, mostra que a gente pode melhorar em algumas coisas também, mas eu preciso me acolher nesse momento. Que acaba que a gente vai não aceitando o erro, nos vendo como fracassados, e aí a gente não consegue seguir em frente. Teve 2 pessoas que levantaram a mão. Eu levantei. Vocês estão me escutando? Tô te escutando, Júlia, pode falar. Achei até que você me descreveu quando você disse sobre o aluno, porque o quanto eu me cobro com relação à Laura acadêmica, meu Deus. E é uma sensação de frustração quando não saio 10. Então, eu me cobro muito, me sinto extremamente frustrada e desconto essa frustração em alergia no meu corpo, em puxar o cabelo, sabe? É uma coisa muito difícil. Exatamente. O Julie, é interessante quando você fala isso, que o corpo, ele comunica, né, de alguma forma, e ele está sentindo exatamente o quanto que é pesado essa autocrítica, o quanto que é pesada essa exigência, né? Lorena, você tinha levantado a mão também. Tinha sim. Boa noite, gente. Boa noite. Ouvindo vocês falando, o que me faz pensar, partindo também das minhas experiências, né, que eu também acredito que sou muito crítica comigo, né, sou muito rigorosa com as coisas, mas uma coisa que eu sempre fico pensando é que o quanto que talvez na nossa posição de PCs e futuros PCs, essa colocação de que a gente sabe que tem que ter essa compaixão, tanto é que a gente tem isso pelo nosso cliente. E eu consigo olhar para o meu histórico, e eu sou extremamente carrasca comigo mesma, eu sou o meu próprio carrasco, assim, sem nenhum pingo de dó. Mas eu consigo pensar, imaginando uma outra pessoa com essa mesma situação, e eu conseguindo ter uma autocompaixão daquela pessoa. Mas eu não consigo pensar que é o mínimo que eu deveria estar fazendo. Eu acho que a minha palavra que me define é isso é o mínimo, a gente sempre tem que estar tentando mais e mais e mais. E se eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo nem o mínimo. Então, o quanto que eu fico aí me gera mais culpa, porque como uma psicóloga que tem a capacidade de olhar a compaixão no outro, não consegue fazer isso por si mesma. Exatamente. Isso gera um ciclo bem ciclo vicioso, né, que você fica ali dentro, né? Você trouxe, Lorena, um conceito muito bom, que é eu sou o meu pior carrasco. Que é essa experiência que a gente tem, que até a Kristin Neff, ela coloca no livro dela, ela fala isso, que a gente é nosso pior carrasco. É como se isso era uma cultura que tinha muito antes, né? Por exemplo, nas igrejas, os padres antes, eu só não lembro exatamente a época, agora eles se autoflagelavam fisicamente. A gente faz isso
simbolicamente ou mentalmente. A gente se autoflagela o tempo todo. E você traz uma informação, Lorena, que é muito boa também, que é, se eu estou conseguindo fazer isso, eu consigo fazer isso com a outra pessoa, só que eu não consigo fazer isso comigo nesse momento. Não é que eu não vou conseguir fazer isso, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, e ter uma prática muito mais específica sobre autocompaixão, e que, nesse momento, talvez a gente possa dar início a esse processo de autocompaixão para consigo mesmo. E uma outra coisa que você falou foi da questão de se culpar ou se exigir por não estar sendo compassivo, né? Para consigo mesmo, que infelizmente isso acontece. A Kristin Neff, ela fala também da questão da autoestima, né? Tem gente que acha que autocompaixão é a mesma coisa que autoestima. São coisas diferentes. A Kristin Neff, ela tem até alguns argumentos, né, do porquê que a autocompaixão não é autoestima. Então, o primeiro, né, a autoestima, ela tem um caráter resistente, às vezes, à mudança, né? Ou seja, eu tô lá, eu tenho que estar com a autoestima elevada, lá em cima, ou eu não estou com uma boa autoestima, eu tenho uma baixa autoestima. E aí, às vezes, parece ser difícil de aumentar essa autoestima, de sair daqui do baixo e ir para uma estima apropriada, ou eu quero ter uma alta autoestima. Não quer dizer que ter uma estima, ter um respeito para consigo mesmo não é importante também. E a autocompaixão, ela possibilita isso também. E de uma forma que é até mais genuína, mais gentil e mais verdadeira para consigo mesmo. Que às vezes a autoestima, ela vem carregada da comparação também. A tal pessoa tem uma boa autoestima, uma autoestima elevada. Minha autoestima está lá no chão. Perdão a palavra, está uma merda. E aí, novamente, eu entro nesse movimento de me comparar com o outro. Essa necessidade de ser o melhor, ou de eu sou bom o suficiente, eu me amo demais, pode, dependendo da intensidade, levar ao narcisismo também. Levar à impressão de que as outras pessoas devem me servir, ou as outras pessoas devem fazer que eu me sinta melhor. E um movimento, dependendo da intensidade dessa autoestima, é buscar sempre o pior nas outras pessoas. A autocompaixão não, a autocompaixão, eu reconheço os meus erros, eu reconheço que eu tenho dificuldade, eu reconheço que eu sou bom também. E de igual forma, a outra pessoa pode ter dificuldade, a outra pessoa pode cometer erros e a outra pessoa, ela é uma pessoa boa também. Ela está dando o seu melhor. E as pesquisas, elas apontam também que a autoestima elevada, ela contribui um pouco para a xenofobia, para o preconceito para com pessoas de diferentes culturas. Então, a autocompaixão, ela não é autoestima. São processos diferentes e que a autocompaixão, muitas vezes, ela possibilita uma conexão mais genuína, mais verdadeira e sincera para comigo mesmo e para com as outras pessoas. Gente, devido ao tempo, eu vou pular essa prática, tá? Mas aí a gente vai fazer uma outra prática também que contempla um pouco dessa prática do amigo compassivo. Tá bom? Da onde que surge também, né, a autocrítica? A gente falou um pouco disso, né, agora há pouco, que o ambiente que a gente cresce, e aqui eu quero fazer um adendo, que não é porque que os nossos pais são culpados por isso. Não se trata disso, não é apontar eles como culpados. É reconhecer também que eles foram reproduzindo habilidades, formas de ensinar que eles aprenderam também. Que eles foram ensinados desde muito criança. Então, é um processo cíclico, né? A gente vai reproduzindo essas experiências. Então, às vezes na família, a gente tem esse papel, né, de manter os filhos longe de problemas. E aí acaba que a gente não ensina as nossas crianças a lidar com problemas, a lidar com as dificuldades, e que a vida, a gente vai lidar com problemas ao longo da nossa vida, a gente vai ter dificuldades ao longo da nossa vida. Os filhos, quando nós temos pais críticos demais,
criticam o nosso desempenho, você não fez bom o suficiente, você tem que fazer o melhor. Eles internalizam essa crítica, vira uma autocrítica, né? Eu sempre tenho que fazer o meu melhor, e isso fica relacionado como se fosse um aspecto de motivação. Quando eu tenho esse pensamento, eu me sinto mais motivado a fazer isso. E, na verdade, é praticamente uma autoflagelação, você se punir o tempo todo. Punição de comportamentos indesejáveis versus a validação de comportamentos desejáveis. A punição, e às vezes a punição física, você bater na criança, a punição verbal. E você só validar comportamentos socialmente relevantes. Às vezes a criança ela vai estar lidando com uma raiva, por exemplo, um coleguinha bateu nela e ela está com raiva, é genuíno, é justo que ela sinta raiva. Então a gente precisa validar essa emoção dela. Talvez ela bata no outro coleguinha e a gente vai para um outro processo, né? Esse bater no outro coleguinha não é uma expressão tão válida. Pode colocar ele em risco, mas o sentimento dele é genuíno. Só que se a gente ficar nessa punição inconsistente e nesse reforço do só apropriado, e nunca o básico que a criança faz, o pequeno passo que ela está dando, a gente cria esse processo do perfeccionismo. Júlia, você tinha levantado a mão. Foi sem querer. Desculpa. Não, sem problema. E aí a gente tem uma outra citação da Neff, né, que ela fala: as pessoas com pais críticos aprendem cedo a mensagem de que são ruins e falham em tudo, como se não tivessem o direito de serem aceitos como são. A gente tem o papel da cultura também, né? A gente nasce no hospital e o nosso primeiro ambiente familiar é nosso primeiro ambiente social é a nossa família ali. Só que nós temos outros ambientes para que a gente convive, e a cultura é uma delas. E uma coisa que a cultura sempre reforça: vá sozinho. Faça você mesmo. E essa independência de realização individual. Não que não seja importante você ter o seu desempenho enquanto pessoa. Mas acaba que esse processo faz com que eu reconheça que só eu estou dando o meu melhor. Ou que eu não estou dando o meu melhor. E aí as outras pessoas, elas não merecem isso. Elas não são boas o suficiente. Ou tal pessoa alcançou uma titulação, eu não dei o meu melhor. Eu fui inferior àquela pessoa. E um outro aspecto, né? Se você não atinge todos, e é todos mesmo, aqui é literalmente o completo, o todo, todos os objetivos ideais que você se colocou para si, ou que as outras pessoas listaram para você, a culpa é sua. É essa que é a mensagem que a cultura muitas vezes passa. Eu adoro essa figurinha dessa menina, porque observa o esforço que ela faz para puxar o cabo de guerra. E é isso que a gente faz para atingir todos os objetivos. E caminhar com essa noção de perfeccionismo. E o que é autocompaixão, então? A gente falou de alguns processos, a gente falou da autocrítica. Então, o que compõe a autocompaixão em si? Os artigos, eles vão descrever de uma forma eles vão descrever esses mesmos processos, só que alguns artigos, por exemplo, vão descrever são 3 processos que possuem os seus opostos, ou são 6 elementos, ou é um modelo dual. Falta até um consenso em como descrever esses componentes da autocompaixão, no sentido de como apresentar esses 3 componentes. São 3 componentes, são 6, são 3 de seus opostos, é um modelo dual, ou como que funciona, né? A gente ainda não tem tanta essa clareza. Então, o que compõe a autocompaixão? A autocompaixão, ela é composta pela autobondade, que envolve a capacidade de ser gentil consigo mesmo, de reconhecer o seu sofrimento, de não ao contrário de se autocriticar, exigir demais de si mesmo e invalidar-se o tempo todo, se julgar o tempo todo.
A autocompaixão envolve também a atenção plena, ou seja, observar e descrever o que está passando pelo seu corpo, como um todo, os seus pensamentos, suas emoções, ao invés de se super-identificar, se prender, fazer aquele processo. Eu sou inteiramente isso, como se fosse uma camisa de força, nos prende nisso. A autocompaixão envolve o mindfulness, a atenção plena, que é dar um passo atrás e ter essa visão de observador. A autocompaixão envolve a noção de humanidade compartilhada. Então, as pessoas sofrem. As pessoas têm dificuldade. Nós não somos perfeitos. Nós vamos cometer erros. E é importante que eu reconheça os meus erros, ao invés de me isolar. Desculpa. Só eu que cometo erros. Só eu que estou tendo essas dificuldades. Eu tive uma péssima nota. Eu não fui bom o suficiente, eu não dei o meu máximo. O Pedro deu o máximo dele. Eu não dei o meu máximo. É reconhecer que todos nós erramos. Gente, eu esqueci de falar uma coisa. Caso alguém queira postar alguma coisa no Instagram, não tem problema, pode postar, tá? Se quiserem me marcar lá também, eu vou colocar meu arroba aqui. Fiquem à vontade. Então, a gente tem essa imagem aqui que resume quais que são os componentes, né, os processos que estão relacionados nesses 3 pilares da autocompaixão. Então, quando a gente fala de bondade consigo mesmo, ou autobondade, a gente fala de nos acolhermos quando cometemos um erro, nos oferecermos aceitação incondicional e nos acalmarmos e nos reconfortarmos em situações difíceis. Quando a gente fala de humanidade compartilhada, a gente fala em entender que todos cometem erros e temos dificuldades. Em reconhecer que estamos todos interconectados. A gente vive separado, mas a gente está conectado um com o outro. O que acontece com o outro me afeta. Ou me afeta de forma direta, ou a longo prazo também. Por exemplo, a gente está passando por uma pandemia ainda que a gente não sabe. Em que momento isso vai acabar? Aquelas pessoas que morreram não são apenas números. São pessoas. São famílias. São membros extremamente importantes para os outros. E a gente está conectado de alguma forma. Só que parece que a gente está perdendo um pouco a sensibilidade no sentido de perceber essa conexão. E a gente passa a ver essas pessoas apenas como números. E elas não são números, elas são vidas que se foram. Elas foram sonhos que foram encerrados de uma forma muitas vezes trágicas e que não estava sob o controle delas. E que quando a gente perde essa noção de empatia, a gente perde essa noção de conexão com as pessoas, é como se a gente perdesse essa noção de humanidade compartilhada. Humanidade compartilhada envolve também reconhecer que a vida envolve sofrimento para todos, sem exceção. Autocompaixão não quer dizer que eu não vou sofrer, ou que eu nunca vou sofrer, ou que eu nunca vou ter dificuldades. Não, a autocompaixão requer reconhecer que eu vou ter sofrimento. Reconhecer que nós aqui, 42 pessoas, assim como o mundo como um todo, vão passar por processo de sofrimento. Quando a gente fala de mindfulness ou de atenção plena, nós falamos de estarmos abertos à realidade do momento presente. Envolve também permitirmos que pensamentos, emoções e sensações entrem na nossa consciência sem resistência ou esquiva. Ou sem tentar modificar, ou... Esse é meu mousepad que imita um tapetinho, tá? Colocar por debaixo do tapete. A gente faz muito esse movimento de querer jogar poeira
para debaixo do tapete. Só que uma hora essa poeira se acumula. E ela vai sair em algum momento. A atenção plena envolve reconhecermos o nosso sofrimento. Antes de ir para essa prática de encerramento, eu vou só interromper o compartilhamento aqui e exibir um vídeo para vocês. Foi produzido pela TFE, pela Terapia Focada nas Emoções. E fala muito dessa sensação, né, que a Josi compartilhou, que teve uma outra colega, Letícia, se não me engano, ou a Júlia, que compartilhou também, a Lívia, perdão. Compartilharam sobre a questão, essa sensação de um peso, de que tem algo nos sufocando, né? Vocês ouvem o som? You should do better. You're lazy and stupid. You really can't do anything right, can you? You're a total loser. You're not even a good person. And you're so boring. Remember the time when Joy couldn't find your cell phone? You knew where it was, you filthy thief. Nobody likes you. Your friends don't even want to hang out with you. Joy only feels sorry for you. You're fat and ugly and disgusting. Look at yourself. You're not like everyone else. You're rotten. You never do anything right. You must try harder, otherwise you're a nobody. Worthless. 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 Hello? Hello? Hey, I can tell you're struggling and that you're disappointed with yourself, but I'm here to help you. You're not alone. No wonder you're feeling bad with him hanging over you. The critical part of ourselves can be so unkind when things go wrong. Don't listen to her. You know you're just weak. Don't talk to my friend like that. It's so painful to be sad. Yeah. What he says makes me feel small. And so alone. Then tell him. You make me feel lonely and ashamed of who I am. It hurts too much. He can't stand the light. I think it helps if we can see him. Leave me alone. Stop tormenting me. Hey, I'm angry at you for always putting me down. Yes. And what do you need to feel better? I need you to stop bullying me like this. I need you to support me. I didn't mean it like that. I was only trying to protect you, to make sure you don't make a fool out of yourself. I didn't mean to torment or hurt you. I'm just trying to keep you on your toes so you don't fail. But it's not helpful. I need for you to tell me when I actually do something bad, or really need to pull myself together. Not to criticize everything all the time.
Look, I understand that you get very anxious and worried when Alfred makes mistakes. We can help you too, so you don't have to be so mean. Are you coming or what? Sorry. Are you feeling down? Approach your vulnerable emotions rather than avoiding them. Invite a person with whom you feel safe into your dark place and show your vulnerability. Ask your painful feelings what they need to feel better. Tell yourself that you deserve to have those needs met. Self-assertive anger and self-compassion are antidotes to the shame caused by our harsh inner critic. Remember, acknowledging vulnerability is showing strength. Esse vídeo ele é fantástico, eu adoro ele também. E ele mostra, né, que o nosso eu crítico, né, ele tem uma função, ele tem uma importância, e que ele não vai sumir assim de uma hora para outra. Ele vai aparecer em alguns momentos, só que a intensidade que ele vai ter é de uma forma diferente da anterior. Então a gente vai para uma prática um pouco mais formal agora. Eu vou pedir para vocês se sentarem numa postura confortável, seja para vocês, de preferência, mantenham os pés conectados no chão. Tenta manter... eu mando sim, Gisele, o link daqui a pouco. Uma pessoa compartilhou aqui. Manter a coluna reta, né? Tenta imaginar que tem uma linha puxando a sua cabeça, né? Deixando sua postura mais confortável para você. Quem se sentir confortável pode fechar a câmera. Vou pedir para que vocês, caso se sintam confortável também, fechem os olhos ou mantenham o olhar direcionado para um ponto fixo. Nesse momento, eu gostaria que vocês respirassem lenta e profundamente, notando o ar entrando e saindo pelo seu corpo. Direcione sua atenção para a respiração, para o movimento que seu corpo faz. Se a sua atenção permitir, note qual movimento que indica que sua respiração está iniciando e finalizando. Talvez em algum momento desta prática possa surgir na sua cabeça pensamentos, memórias ou sentimentos. Gentilmente note-os e volte sua atenção para a respiração. Sinta o ar entrando e saindo. E note o seu corpo neste local que você está sentado. Agora, neste momento, eu gostaria que você se imaginasse em um local que seja agradável para você. Um jardim, uma praia, uma campina, uma praça. Você está sentado nesse local. De repente, vem se aproximando uma pessoa neutra para você. Você conhece, mas que não é tanto seu amigo ou amiga.
vocês não têm um vínculo tão forte. Você se levanta, recebe e acolhe essa pessoa. E olhe diante dos olhos dela e diga que você seja feliz, que você possa estar seguro, que você possa estar em paz e que você seja saudável. Repita essas frases quantas vezes achar necessário. Que você possa ser feliz, que você possa estar seguro, que você possa ser saudável, ou outras frases que você achar importante. E essa pessoa vai se distanciando, agradeça a ela pela vinda, pela visita, e deixe aí. Agora, vem se aproximando de uma outra pessoa. Nesse momento, aparece uma pessoa que você tem uma interação um pouco mais difícil. Talvez vocês tenham algum conflito, ou tenham tido alguma briga, alguma discussão leve. Acolha essa pessoa, receba e diga as mesmas frases para ela. Que você possa ser feliz, que você seja seguro, que você tenha paz, que você seja saudável. Percebe essa pessoa se distanciando, despeça-se dela, agradeça pela vinda. E agora uma terceira pessoa aparece, vem surgindo no seu campo de visão. Essa pessoa é você mesmo. Você está diante de ti, diante de si. Acolha-se, olhe nos seus olhos. E assim como você fez com as pessoas anteriores, repita as frases. Diga essas frases para ela, para você mesmo. Que você possa ser feliz, que você possa ser saudável, que você possa ter paz, que você possa se sentir seguro, que você possa ser amado, amar e se sentir amado. Que você se aceite, que você se respeite. Ou outras frases gentis e compassivas que você pode dizer a si mesmo. Nesse momento, vá se despedindo dessa pessoa. Volte sua atenção para a sua respiração e para o seu corpo presente aqui, para o seu corpo sentado nessa cadeira, neste local que você está. Respire lenta e profundamente 3 vezes e quando estiver pronto, pode abrir os olhos.
Todos bem? Todos aqui? Se alguém quiser se sentir confortável de compartilhar a experiência. Uma experiência, às vezes, que é um pouco difícil também. Às vezes a gente consegue ser compassivo mais com essa pessoa que a gente tem um conflito do que conosco. Mas é um movimento que pode ser feito também. Para encerrar, trazer um pouquinho para vocês os benefícios, né, da autocompaixão, o que as pesquisas têm apontado de benefícios. Então, a autocompaixão ela ajuda a lidar melhor com as frustrações, com os erros, com os fracassos. Ela nos ajuda a aceitar que todo mundo erra. Ela transmite de maneira verbal e não verbal que não tem problemas cometer erros. E ajuda a transmitir até para os nossos filhos, quando a gente é um pai ou uma mãe compassiva, isso transmite para a nossa criança. Ou a gente transmite de maneira não verbal, ou verbal ou não verbal, que é pelas ações, né, pelo modelo, a autocompaixão. Índices maiores ou maior, né, qualidade de vida, diminuição de sintomas depressivos, ansiedade, autocrítica, estigma social, estresse e etc. Essa imagem eu adoro ela, que para mim simboliza muito esse processo de autocompaixão. Algumas referências que eu utilizei e gratidão pela oportunidade. Esses são os meus contatos, o meu WhatsApp, o meu e-mail, minha rede social. E caso alguém queira fazer algum comentário, estou à disposição. Gente, vou finalizar a gravação oficialmente. Aí eu acho até que a gente pode ficar mais à vontade para fazer comentários.